baile reggae então da família assim, ó. Eu preciso de um reggae pra deixar a alma leve. Só peço que não me negue mais uma dose de reggae. Assim, ó. Hoje nada vai estragar o meu dia, a minha atitude vai prevalecer. E depois de um dia inteiro de trabalho, eu não vou ficar em frente à TV. Oh não, 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 estou cansado e não quero blá blá blá. Vou ao baile reggae para a mente relaxar e no balanço da radiola tocar. Sinto a energia positiva de Jaja. Estou cansado e não quero blá blá blá. Vou ao baile reggae para a mente relaxar e no balanço da radiola tocar. Eu sinto a energia positiva de Jaja. Eu preciso de um reggae, reggae pra deixar a alma leve. Só peço que não me negue mais uma dose de reggae. Aqui só não pode parar. Quem vem no baile reggae vem para dançar. A lei aqui é se mexer. Quem tá parado tá cansado, pode crer. Aqui só não pode parar. Quem vem no baile reggae vem para dançar. A lei aqui é se mexer. Quem tá parado tá cansado, pode crer. Tem nesse hall pra balançar bumbum. Aqui quem não sabe dançar é só mais um. E quem quiser chegar pra ver é só dar zoom. Você pode descobrir algo em comum. A vibe é positiva, brother, pode crer. Ideia quente o reggae transmite a você. O respeito acima de tudo é bom ter. Na vida sempre é o que vai prevalecer. Dançando você pode envergar, mas nunca cair. O equilíbrio está na mente, então deixa fluir. Tem Robadub, Rocksteady e um pouco de ska, com a receita certa pra fazer você levitar, yeah, mano. Essa é a família, essa é a nossa vibe original. Ribeirão Preto, São Paulo, Reggae Music, Brasil, love. Yeah, mano. Pra fechar, eu preciso de um reggae pra deixar a alma leve. E só peço que não me negue mais uma dose de reggae. Eu preciso de um reggae, reggae pra deixar a alma leve. Só peço que não me negue mais uma dose de reggae. Eu preciso de um reggae. Que vibe, hein? Muito obrigado, rapaziada. Obrigada por deixar a gente levinha para falar de um assunto tão necessário. Duro e necessário, né? Beleza. Necessário. A nossa ideia do Papo de Futuro hoje é falar a respeito da marginalização da juventude e também apontar alguns caminhos que eu acho que é necessário todo mundo compreender, né? Conversar sobre o assunto, a gente tem alguns esclarecimentos que ajudam a gente a agir melhor, né? E para isso a gente teve uns convidados, né, Tice? Não é? A gente tem aqui o João Rafael Mião, muito obrigada, o Enzo Brena e o Gabriel Levi, que vão trazer pra gente essa discussão, não é mesmo? Se apresenta pra gente, por favor, fala um pouco do seu trabalho, João. Eu sou advogado, sou mestre em Planejamento e Análise de Política Pública e trabalhei 13 anos atendendo adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, aqui no estado de São Paulo. Então, tenho esse pouquinho de tempo aí de experiência em atender adolescente e jovem aí, realmente numa situação de marginalização. Já quando já está na situação de marginalização, né? Interessante falar isso. Diferente já do nosso querido ali, né, Bom, boa tarde. Eu sou professor, eu trabalho no Instituto SEB, sou professor do projeto Não Vestibular, né? Esse ano estou dando história para eles, mas a carreira pedagógica inteira eu trabalhei em cursinhos populares e trabalhei com juventude também marginalizada, juventude periférica, em assentamentos, em cursinhos populares e na rua aí em geral, a vida toda profissional. Legal. E aí, Levi, fala um pouquinho. Olá, tudo bom, galera? Bom, eu sou Gabriel Levi, como eles já disseram, sou advogado também, sou membro do Movimento Negro aqui de Ribeirão, né? E também faço parte da comissão da OAB de Barretos contra a desigualdade racial, né? Essa é a parte que eu vou poder contribuir com vocês. Legal. A gente tem muito o que conversar, né? Com certeza. A primeira pergunta eu queria o seguinte, a falta de acesso do jovem à educação, lazer, cultura, vocês acham que contribui para a marginalização desse jovem? Com certeza. A gente tem que pensar a primeira coisa. O adolescente, o jovem, ele está na principal fase da vida dele, que é a formação do caráter dele. E a educação, composta pela escolarização,
atividades de arte e cultura, esporte, educação para o trabalho, com certeza faz com que o caráter dele seja formado. Então, a falta do acesso a esse tipo de educação realmente compromete o desenvolvimento dele, sim. Eu acho que faz total sentido isso. Tem algumas outras coisas, né? Eu acho que o acesso à educação, à cultura, à arte, quando a gente fala de juventude periférica, tira o jovem da rua, né? A gente precisa de ferramentas que tirem o jovem da rua, porque o jovem na rua ele está numa situação de vulnerabilidade, né? Então o acesso a projetos populares que sejam de cursinho ou de educação artística, qualquer tipo de projeto que tire o jovem que está na periferia da rua, do ócio, é um projeto que colabora para que ele não esteja marginalizado, né? Para que ele não seja um alvo de diversas situações complicadas que o jovem que está na rua vive. Bom, eu acho que eles já falaram muito, né, sobre essa questão, mas o que eu vejo como essencial também é esse acesso. A gente tem que não só ter políticas públicas, né, para ter a cultura, para ter a educação, mas também para o jovem conseguir chegar até isso. A maioria das vezes a gente tem esse tipo de trabalho nos centros da cidade, como a gente está falando, de jovens que são marginalizados, ou seja, estão à margem aí, não só da sociedade, como da cidade. Então a gente também tem que pensar em transporte, né? Como que esse jovem vai chegar até lá? Né? Então é muito importante a gente pensar nessas coisas, né? No acesso, não só na política pública própria, né, de educação, cultura, mas também na como o jovem vai chegar até lá. Então, com certeza, respondendo agora mais diretamente a pergunta, com certeza a falta de acesso, seja por não ter políticas públicas voltadas para a educação e para a cultura, seja por não acessar isso daí, traz a marginalização dos jovens hoje em dia. Ô Tice, a gente participava de um projeto social e a gente costumava brincar com essa fala, né? O projeto vai tirar o jovem da rua, e pôr na calçada. Tipo, a gente tem que ter objetivo nisso, né? Eu acho que tem que qualificar ele melhor, tem que ser né? muito bem estruturado, Esses né? projetos acho que tem que ser algo que realmente ressignifique a vida dele, se compreenda como pessoa, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Não é só tirar da rua, pôr na calçada. A gente brincava muito com essa frase. Tem que sair da rua e tal. E qual que é o papel desses projetos e dessas ações, né? Acho que é importante. Exatamente. E falando um pouquinho de política pública, vocês podem explicar um pouquinho, quem quiser, falar o que é a política pública e o que torna ela eficiente? Ou o que tornaria, o que falta, o que existe, o que não existe, o que poderia melhorar? Bom, assim, política pública nada mais é do que uma ação, um conjunto de ações desenvolvidas ou por órgãos públicos ou por organização do terceiro setor, qualquer pessoa interessada, né, para atender um tipo de público bem definido. Né? Eu acho que o principal para a política pública ser eficiente, né, atingir o seu propósito, é ouvir realmente aquele público a qual é destinada. Não adianta eu, no canto da minha sala, pensar em fazer política pública para adolescente ou para jovem sem ouvir o que o jovem e o adolescente de hoje quer. Né? É muito importante, quem vai planejar essa política pública tá realmente conversando com as pessoas que realmente vão se beneficiar daquilo. Legal, alinhado à juventude, é necessário estar alinhado à juventude. Tem mais algo a complementar sobre política pública aí? Bom, acho que sobre política pública, a gente estava até conversando antes ali, né, que é realmente olhar o jovem, conversar com o jovem e ver o passado desse jovem, né? Ver também, porque, vamos supor, a gente está falando aqui de jovens marginalizados, né? Vamos ter aí jovens tanto negros quanto brancos. Mas será que a necessidade daquele jovem negro é a mesma do jovem branco? A gente tem que pensar aí, será que a menina, né, aquela adolescente, vai ter a mesma necessidade do que um homem, né? Ou que um menino, no caso, né, que a gente está falando aqui de adolescentes. Então, acho que tem que também pensar nisso. Não é só chegar, todo mundo é marginalizado, então vamos fazer algo geral. Acho que tem que ver a subjetividade de cada uma dessas pessoas, né, que a gente está querendo fazer o trabalho. Legal, E pensando agora como professor, assim, Enzo, os cursinhos populares que você já trabalhou e hoje até aqui no projeto do Instituto SEB, qual o perfil do jovem que procura o cursinho, pensando na universidade, que tem essa perspectiva de estudar além do ensino médio e tal? O perfil do jovem que procura o cursinho popular ele é muito amplo, na realidade, né? A gente encontra gente de todos os tipos de história, nos procuram
quando você começa um projeto de cursinho popular. Mas geralmente a gente está falando de uma galera que não tem a possibilidade de ter acesso às ferramentas para entrar na faculdade, né? Porque o vestibular é uma ferramenta muito injusta no nosso país. Você não passa no vestibular simplesmente se você deseja um curso concorrido numa universidade pública, você não passa nele simplesmente com o que a educação pública te dá, né? Então, geralmente, quando a gente fala de cursinho popular, a gente está falando de uma galera que vem da escola pública, uma galera que não tem muita oportunidade de fazer um cursinho privado, não tem muita oportunidade de pagar um cursinho, ou mesmo de se mobilizar até um cursinho, né? Que é uma coisa muito real. Às vezes a gente tem molecada aí que passa no cursinho, que consegue a bolsa no cursinho, mas não tem o transporte para ir, né? Então a gente está falando de uma galera que não dá pra gente generalizar novamente, né? Mas é uma galera que tem poucas oportunidades, é uma galera que procura alguma coisa, né? E que tá aí, né? E que precisa dessas ferramentas. Então a gente não dá pra eu te falar assim, é a galera da periferia de tal perfil étnico, social, econômico. Não. Mas é uma galera que, em geral, vem de uma parcela mais marginalizada da população que não tem essa oportunidade, né? E aqui mesmo a gente tem histórias das mais diversas possíveis. Muito legal. E tem uma coisa que eu queria saber, assim, cenário Ribeirão. Você pode dar um panorama de como estamos, onde estamos? Bom, assim, a primeira coisa que a gente tem que, quando a gente fala de adolescência, pensando na marginalização dessa adolescência, ou melhor, no envolvimento do adolescente com a marginalidade, que é um conceito que a gente tem dificuldade de definir. Mas então no envolvimento do adolescente com o ato infracional, com o cometimento de crimes, né, em Ribeirão Preto. A primeira coisa é que a gente escuta que o adolescente comete muito mais crime do que o adulto. Isso é uma mentira. A gente pesquisa no site da Secretaria de Segurança Pública, qualquer um pode entrar no site e pesquisar por números absolutos. Em 2018, em Ribeirão Preto, foram presos em flagrante ou em mandados de prisão, mais ou menos 2.500 adultos. Para ser mais exato, 2.538. Né? E foram apreendidos 178 adolescentes. Isso representa mais ou menos aí do adolescente 7% daquelas pessoas que foram presas ou apreendidas. Mas pensando em números da população de Ribeirão Preto, a gente puxa no site do IBGE, nós temos mais ou menos aí 90 mil adolescentes, né? Então, só que é um número meio difícil de gente definir exato, porque ele pega a faixa etária de 10 anos a 19 anos. Então, 10 e 11 anos não pode ser apreendido pela legislação vigente. Mas e colocando essas duas faixas etárias aí nessa mesma conta, dá aproximadamente 0,19% da população de adolescentes que comete ato infracional. E quando você pega em números para adulto, dá aproximadamente 0,60%. Então, o adulto comete 3 vezes mais crimes do que o adolescente. O problema é que o adolescente, quando aparece, choca. Né? É o que vende, então choca. Acho que a adolescência é um momento, posso usar um termo, vocês podem me corrigir, de transgressão, assim, né? De uma parada sadia, de você tentar algumas coisas que você não tem muita certeza se é correto ou não. É assim, falando ainda de adolescência, a gente tem que pensar uma coisa. O adolescente, todo adolescente, o rico, o pobre, o que mora bem, o que mora mal, ele infraciona. Tenho certeza que todos nós adultos aqui já infracionamos. Infracionar eu falo de quebrar regra, porque faz parte da adolescência. Né? Nós temos um psiquiatra britânico, Winnicott, ele fala bem assim, a respeito do verdadeiro eu e do falso eu. Ele fala que todo mundo nasce com o verdadeiro eu. E, na fase da infância, ele desenvolve um falso eu, para responder às expectativas dos pais, porque ele espera uma recompensa. E depois, quando ele entra na adolescência, começa a fase da rebeldia. E ele fala que 90% dos adolescentes passam por isso. Né? E, inclusive, ele fala que muitos pais falam que essa fase dura muito. Só que é uma rebeldia de questionar, né? Não de aceitar tudo da maneira que está posta, de questionar e realmente formar o seu caráter. E aí, quando a gente fica adulto, a gente volta ao verdadeiro eu, formado por aquilo que a gente aprendeu na infância e adolescência. Então, quebrar a regra faz parte da adolescência. Né? Infração
descumprir aquilo que está posto, todo mundo comete. Então, a gente não pode generalizar e falar que a adolescência de hoje está perdida, não, porque de todos os tempos, os adolescentes, os jovens, as crianças quebravam regras. Acho legal. E a gente, vamos agora para uma galera aqui pra que galera é muito tranquila, que ninguém causa aqui, todo mundo... todo mundo super, né? Acredito que é saudável, né, mano? A gente conversar muito com a juventude a respeito disso. Eu queria, saber de vocês que estão entrando para a universidade, alguns jovens aqui do projeto que têm uma perspectiva já de ter alcançado meios para estar na universidade, se tem algo a compartilhar com a gente. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Will Cabelo, eu sou artista independente aqui em Ribeirão Preto. E referente ao assunto que eu tenho para falar é que, assim, pelo que eu vivenciei nas ruas, nos bairros mais periféricos, é que, assim, falta muita cultura fornecida do governo. Falta criar ONGs nos bairros para motivar os moradores que moram ali próximo, não pode chegar mais longe, para eles participar de projetos sociais, dar oportunidade de trabalho social ali mesmo, de dentro da ONG mesmo. Porque, assim, pelo que eu vejo hoje em dia, a maioria dos jovens, eles têm mais oportunidade de entrar para a vida do crime do que para arrumar um emprego. Para arrumar um emprego você precisaria de curso, precisaria de experiência, de várias coisas. E para o pessoal periférico isso não tem, porque muitas vezes não chega lá a informação, o que a gente precisa para aprender. Agora eu quero fazer uma provocação aí nesse... chama na China. Me fala uma coisa, você não acha que, na periferia tem uma galera que não está se envolvendo com o crime, mas que ela não tem visibilidade? Que a galera vê, que as pessoas vê mais quem se envolve com essas questões do que quem estuda, quem está fazendo vestibular, quem trampa? Sim, eu concordo com você. Porque, assim, tem muita pessoa que sabe que vai da escolha dela de ou ir pro crime ou ir pro caminho certo, que é trabalhar, enfim, etc. Mas, em cima disso, falta ainda muita informação para chegar na gente e saber, assim, escolher o caminho que a gente vai decidir para o nosso futuro. Tanto é que, assim, às vezes, por amizades, amigos e tudo mais, às vezes uma pessoa que tem cabeça consegue tornar outras pessoas cabeça, entendeu? É a mesma coisa, tem um saco de laranja, tem uma laranja podre e vai acabar apodrecendo o restante das outras, entendeu? Então, assim, é muita questão também do interesse da pessoa, né? De querer saber, isso daqui é bom, que legal, vou estudar, vou procurar saber. Mas é porque, assim, na periferia mesmo, no dia a dia, eles procuram o mais fácil. Não querendo dizer que todos fazem isso, Entendi. mas eu falo assim, a grande maioria vê o que é mais fácil ali pra ele e vai, entendeu? Porque às vezes eles não têm informação de algo que é mais estruturado e melhor pra ele, entendeu? Legal. Você acha que a gente pode fazer uma provocação agora com o Enzo aqui, com o professor? Na verdade, você atua no projeto que trabalha com essa questão do pré-vestibular. Qual que é o desafio para chegar nesse jovem, a comunicação que vocês utilizam, quem pensa nisso? Assim, eu acho que é uma pergunta pertinente pra caramba, assim, tenho total acordo que, assim, não chega, né, cara? É muito difícil quando a gente fala de população periférica, de juventude periférica, é um lugar que o Estado não chega, né? E muitas vezes nem se importa em chegar, a não ser pra transgredir, né, em vários aspectos. E quando a gente montou o NAU, a gente teve essa dificuldade de como chegar em quem a gente gostaria de chegar, né? Como passar esse recado para a juventude de Ribeirão Preto. E no primeiro ano, a estratégia que a gente traçou foi procurar as escolas públicas, procurar as instituições de ensino e ir por esse caminho para espalhar a mensagem de que tem um cursinho, de que tem um projeto que está começando e deu resultados maravilhosos. Esse ano a gente já tem uma outra estratégia também, que a gente tem o quê? A gente tem 100 meninos que já foram do nosso projeto e que estão dando uma força gigante pra gente aí em divulgar, em trazer a galera, inclusive ajudar em caráter voluntário no processo seletivo, que é um negócio, né? Quando a gente fala no processo seletivo para selecionar 100 jovens, é muita coisa. E nós somos um projeto voluntário. E aí esse ano a gente já teve mais a força de divulgação, de estrutura desses 100 meninos aí, que nos ajudam todos os dias. Aí a gente fica muito grato. Mas esse é o desafio mesmo, né? E da minha experiência, o que ajuda é chegar pelo que a gente fala que é as bases, né?
Você quer falar na periferia, você chega pela juventude da periferia, né? Você procura parceria, você procura gente que tá lá e chega por lá, porque vou fazer uma campanha de mídia, vou fazer um negócio do Facebook, não vai rolar, né? É saber chegar, saber aproximar e saber trocar ideia lá, pra mim é o que sempre funciona, né? É um super desafio, né? É um desafio da necessidade deles com as nossas de querer fazer, porque tem gente querendo fazer e também não sabe como chegar, né? Então, mas enfim, isso é um assunto que a gente vai continuar discutindo no segundo bloco, então a gente pede para nossa banda de novo, por favor, Vamos, pra família gente Imperial? finalizar esse bloco. Vamos lá. Obrigada. A gente vai falar então um pouco de amor, certo? Nesse groove que foi feito com o Leandro Quintê, Filhos da Terra, Taboão da Serra, São Paulo. Vem, vem! Voe, pensamento, voe, e meu amor vai avisar. Diga que não se preocupe, que logo, logo eu vou voltar. Voe, pensamento, voe, e meu amor vai avisar. Diga que não se preocupe, que logo, logo eu vou voltar. Pra te encontrar, te abraçar e sentir seu perfume. Meu Deus, como é bom regressar e ver que tudo está bem com a família, todos reunidos a me esperar. A alegria é geral, brother, não tem igual. Te confesso, a saudade é cruel. E na estrada, em qualquer parada, eu lanço os meus pensamentos ao céu. Cantando pro tempo passar, eu vou. Não vejo a hora de te encontrar. Acordo e durmo pensando em você. Eu agradeço em te ter adiar, pois ao seu lado tudo fica bem. Não tem tristeza, lágrimas no olhar. Nessa canção eu digo, meu amor, não se preocupe, logo eu vou voltar. Voe, pensamento, voe, e meu amor vai avisar. Diga que não se preocupe, e logo, logo eu vou voltar. Voe, pensamento, voe, e meu amor vai avisar. Diga que não se preocupe, e logo, logo eu vou voltar. Imaginando um momento de tê-la por perto. Meu Deus, que saudade feroz estar contigo a cada minuto, oh baby, sem pensar. Papo de futuro. Se já era bom na internet, imagina agora na sua rádio. Vamos compartilhar experiências, dividir histórias, motivar você a encarar novos desafios. Mas no fim das contas, o que a gente quer mesmo é incentivar a sua transformação. Metamorfose com Fabiola Medeiros, Nina Brum e Lívia Comar. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Papo de futuro. Juventude no Brasil hoje, pensar na marginalização dessa juventude hoje. Quando você vai olhar para estatística e até a olhos nus, você sabe muito bem demarcar quem é a juventude que está sendo marginalizada. Salvo raras exceções. Por exemplo, eu não fui uma jovem marginalizada. Fui criada com pai e com mãe, não cresci em periferia, sempre tive acesso, né, a boa educação, a alimentação, etc., todos os recursos. E também há exceções, há pessoas brancas marginalizadas, enfim, por diversas razões e contextos que não convém. Mas pensar em pobreza no Brasil, pensar em juventude no Brasil, marginalização da juventude no Brasil, é pensar raça no Brasil, é pensar relações raciais, é pensar... A grande questão do Brasil é raça. Esse jovem, o que o Estado ou a sociedade mesmo pode fazer para tirar esse jovem desse contexto de marginalização? Assim, falar que o que é que o Estado pode fazer, não é que o Estado pode fazer, o Estado deve fazer. Isso é uma obrigação, né, constitucional de garantia desses direitos, né? Como a gente está falando de fatos, né, não do ideal, e como o cenário a gente não tem isso, a gente nunca teve, a gente avançou em alguns aspectos, outros não, mas de modo geral a gente nunca teve, isso não estava dado pra gente, isso não está posto no Estado brasileiro pra gente.
Eu acho que nós, enquanto juventude negra, enquanto população negra, a gente, e mulheres negras, né, que é onde eu falo, a gente sempre criou mecanismos e tecnologias de sobrevivência, né? E eu acho que, falando como artista, né, a música, ela me faz potência, né? Me faz possível, né? Faz minha existência possível. Serve de inspiração, de referência, de negra e, sobretudo, de mulheres negras adentrando nos espaços institucionais, né? Fazendo essa disputa, entendeu? Eu acho que são 2 caminhos. O meu, que eu escolhi, que é o caminho da arte, da expressão, que eu acho que é muito potente, muito... E esse pode ser um caminho para muitos outros jovens também se empoderar e querer se expressar e lutar por alguma coisa. Também. Sim. Mas tem outros caminhos. O caminho da academia também é um caminho importante, né? A gente tem uma academia super epistemicida, né? Então é disputa, né? A arte ela é potente porque ela tem todo Por exemplo, eu não estaria conversando com você aqui agora e eu estou dando uma entrevista e isso vai passar numa TV aberta e sabe lá quantas pessoas vão assistir, entende? Sim. Então, como artista, a gente consegue ampliar o discurso, porque a gente tem várias ferramentas hoje, né, que ampliam nosso discurso, dá essa visibilidade. Mas eu acho que a gente tem que estar disputando narrativa em todos os âmbitos, seja na arte, seja na academia, seja nas instituições, né? Então, cada jovem vai encontrar seu caminho dentro disso aí. Acho que se a gente tiver isso em mente, tranquilo, sabe, que saber o papel de cada um, saber que o Estado está aí, mas que ele não é nosso aliado, ele não é representativo, não tem ninguém jovem, negro, não tem nenhuma mulher negra, né? Saber que está tudo posto aí, mas que nada está dado, vai ser disputa. E para essa juventude específica que já entrou no movimento, isso daí, ó, quando eu falo de arte, eu falo dessa banda que tá tocando aí, Afrocidade, que é uma banda de Camaçari, que é uma das cidades mais ricas da Bahia, né, em termos de PIB. Tem toda a indústria do petróleo lá, só que essa riqueza não é distribuída. Tem uma juventude preta extremamente exterminada, é uma das maiores taxas de genocídio na Bahia. E eles pegaram o pagodão, que é um ritmo raiz, um ritmo extremamente nascido da Bahia, pertencente à Bahia, mas que por muitos anos trazia essas letras, né, de machistas, misóginos, etc. Eles ressignificaram o pagodão, misturando com outros ritmos, com outros elementos com letras extremamente conscientes, extremamente... Isso é a juventude marginalizada da Bahia que está fazendo, ressignificando um pagode, um ritmo, ressignificando uma cultura e ressignificando as próprias vidas. Acabaram de ser contemplados aí com um edital, vão gravar o primeiro disco, estão aí rodando o Brasil. Então, para essa juventude específica, eu digo que todos os caminhos são compreensíveis, né? Mas não se deixem esquecer de que nós somos potência e de que tudo é possível. Às vezes parece que só um caminho é possível para a prosperidade, né? Para o ouro. Tudo isso a gente quer e a gente é isso. A África é isso. É ouro, é prosperidade, é batidão. Entendeu? A gente merece isso mesmo. É o tênis bacana. A gente merece isso tudo. Mas não existe só um único caminho.
existem vários caminhos, não se deixem esquecer de que existem vários caminhos. Olhando no retrovisor a vida passa. São tantos 1000 km que não dá pra contar. Sabores, paisagens de cada lugar, experiências que o tempo não pode apagar. Olhando no retrovisor a vida passa. São tantos 1000 km que não dá pra contar. Sabores, paisagens de cada lugar, experiências que o tempo não pode apagar. Vivam e vivendo, aprendendo e desenvolvendo. A vida não para, o relógio corre contra o tempo. E eu aqui sobrevivendo, observando e correndo atrás do tempo, pra não ser atropelado pelos pensamentos que nos levam a cada momento, cada sentimento bom ou ruim, cada escolha que nos trouxe até aqui. Motivações, 1000 razões para prosseguir. Eu não podia imaginar como era chegar até aqui. Em cada batalha vivida que perdi ou venci, eu não podia imaginar como era chegar até aqui. Em cada batalha vivida que perdi ou venci, olhando no retrovisor a vida passa. São tantos 1000 km que não dá pra contar. Sabores, paisagens de cada lugar, experiências que o tempo não pode apagar. Olhando no retrovisor a vida passa. São tantos 1000 km que não dá pra contar. Sabores, paisagens de cada lugar, experiências que o tempo não pode apagar. Cândido. Guardado na memória para sempre lembrar. Sereno, madrugada faz a mente pensar. A vida é uma escola, é preciso saber. Cair e levantar faz a gente crescer. Eu não podia imaginar como era chegar até aqui. Em cada batalha vivida que perdi ou venci, eu não podia imaginar como era chegar até aqui. Em cada batalha vivida que perdi ou venci, olhando no retrovisor a vida passa. São tantos 1000 km que não dá pra contar. Sabores, paisagens de cada lugar, experiências que o tempo não pode apagar. Olhando no retrovisor a vida passa. São tantos 1000 km que não dá pra contar. Sabores, paisagens de cada lugar, experiências que o tempo não pode apagar. Legal, legal. Voltando aqui, então, essa vibe é tão maravilhosa de vocês, Isso, que trouxe a chuva para abençoar a gente. Olha que beleza. E lavar Deu uma nossa refrescada, alma. não deu? Não Deu foi? uma acalmada Não tá no dando uma clima de verão. refrescadinha. Então a gente continua assim mesmo aqui no improviso, que a gente não tem Maju para avisar a gente se vai chover ou não. Então a gente vai continuar assim mesmo, não é mesmo? Vamos. E a gente vai relembrar então o tema. Beleza, a gente está tratando aqui da marginalização de juventude, né? E apontando também caminhos para que tenha um futuro diferente, um futuro melhor e tal. Um deles a gente identificou que é a educação, que é o acesso, né? A galera poder chegar ao acesso à educação de qualidade. E algo também que a gente deixou passar foi que você corrigiu, né? Por favor, o Levi. Isso. Bom, eu tava falando um pouco sobre o lazer, né? A gente às vezes fala muito sobre educação, fala muito sobre cultura, né? Mas e lazer, né? Acho que principalmente nessa época da adolescência é muito importante você ter o que fazer, né? Ter onde curtir com seus amigos, né? Até pra aprender a conviver, né? Muitas vezes a gente tá falando aí de crimes, né? Ou de transgressões, né? E talvez seja até um pouco de falta de conseguir conviver em conjunto, né? Ter como conviver de forma saudável. Eu até queria perguntar pra plateia aqui, a galera tá quietinha, né? Mas agora lá, olha, até tá todo mundo parece estar meio envergonhado. Como que é pra vocês? Vocês que agora devem ter o quê? 17 anos aí, 16 anos? Tem gente mais velha aí, 18, né? Mas por aí, tá por aí. Mas como que é aí, né? Onde vocês moram, não sei onde vocês moram, o bairro aqui, como que funciona? Meu nome é Lara, eu faço parte do Nau Vestibular.
com uma galerinha aqui. E assim, particularmente, eu vejo muito a mídia em cima da gente, nós jovens, para incentivo a beber, encher a cara, sair com os amigos para esse tipo de evento, para esse tipo de lazer, sabe? E cultura mesmo, sair, olha, vamos numa peça de teatro, vamos fazer alguma coisa assim desse tipo? Não, sem contar que não é acessível. Não tem nada de acessível para esse tipo de jovens. Para nós, não tem. É muito difícil encontrar esse tipo de entretenimento. Essas coisas bacanas mesmo. Não só eu acho que os meus amigos também compartilham desse mesmo sofrimento. Mas é isso, geralmente a gente está sendo instigado a consumir, a sair com os amigos, encher a cara e tudo. Enquanto para esse tipo de coisa mesmo... Nada. Acho que esse assunto é bem interessante, olha bem, só. Né? A juventude é bombardeada pelo marketing, né? O que se mostra, o que se vê na TV, o desejo de ter. Até esses dias eu publiquei algo na internet que eu tava vendo uma matéria no Band News que tava falando daquele lance como chama aquele lance que a juventude está usando, de tabaco? Narguilé. Narguilé, acho que é. Uma galera muito, tipo assim, um mercado vindo pro Brasil que vai gerar uma grana enorme. Aí eu vi investidores falando sobre isso como se fosse, não, é um novo mercado, a galera vai deixar de fumar e usar isso. E esse mercado, eu acredito que é pra juventude, porque eu vejo adolescentes usando isso. E é um bombardeio em cima da juventude. Vocês concordam comigo? Tô errado? Porque sai o cigarro, mas entra o cigarro eletrônico, que na verdade faz tão mal quanto... Só que não tem cheiro, enfim. Vou fazer uma pergunta. Vocês veem adulto fumando aquilo? É mais difícil. Entendeu? Então é um mercado que vem para impulsionar essa juventude a já entrar pro uso do tabaco. E em contrapartida, a gente encontra peças de teatro maravilhosas que não conseguem incentivo, que lutam, penam para conseguir ter 10 pessoas na sala. É um super investimento e é isso, né? Não chega, então existe um ruído na comunicação muito forte. E aqui é legal porque a gente pode trazer a visão dos jovens junto com especialistas e quem sabe, né, a gente começar a tentar também. Acho que é um papel nosso aqui. Uma troca interessante. Trazer essa informação para a galera também, né? Vocês como especialistas em juventude, educadores e tal, qual o contraponto que vocês trazem? Não, é muito maluco, né? Porque quando a gente tá numa situação como a gente tá hoje no Brasil, né? E é uma situação séria. Ninguém aqui tá negando que a situação não é séria, né? O desemprego da juventude está maior do que já esteve na história. O desemprego no Brasil tá alto, da juventude então tá um absurdo. As perspectivas de futuro aí com a educação pública superior estão cada vez mais complicadas aí com falta de fundos. A gente tende a ficar no mínimo, né? O que é o mínimo? O mínimo é o que é teu direito, né? Teu direito é ter um lugar a morar, ter um trabalho e ter um lugar para estudar, né? E a gente não tem que parar no mínimo. E isso não dá nem só o mínimo, né? É cultura, ter acesso à sua cidade, ter como circular na sua cidade, ter estrutura no teu bairro, você ter um projeto, você ter coisa para fazer, é o mínimo também, né? A gente não pode se barrar nesse discurso de que é só educação, é só trabalho. Não é. Não é, as pessoas precisam viver, né? Todas as pessoas precisam viver. E viver é muito mais do que simplesmente, eu tenho um cursinho, eu vou pra faculdade. É sair também, é socializar também, faz parte, né? Senão a gente surta, ideia, né? A juventude surta. Essa é a realidade mesmo. Todo mundo tem o direito de viver como um ser humano, né? E ser um ser humano é ter o seu tempo de lazer, ter o seu tempo de trabalho e ter tudo que é necessário pra você viver, assim, de uma maneira digna, né? Não sei o que o doutor pode contribuir aí, se ele concorda. Então, pensando nisso, me lembrou uma situação que nós passamos aqui em Ribeirão Preto há mais ou menos uns 2 anos atrás, né? Aí eu acho que vocês vão lembrar disso. Quem participava dos rolezinhos aí nos shoppings? Vocês nunca foram? A gente tava com um problema assim, um problema não, uma situação que se transformou num problema só porque virou caso de polícia, né? E aí me chamaram lá no Ministério Público para ajudar a discutir o que ia ser feito com esses adolescentes que estavam participando dos rolezinhos no shopping da cidade. E aí eu cheguei na sala. Nós temos uma vantagem em Ribeirão Preto que o Ministério Público, o Judiciário é bem sensível à matéria. Então nós temos aí uma coisa que a gente poderia utilizar muito mais, porque eles são sensíveis a isso. E aí tava lá o superintendente do shopping, um monte de gente engravatada,
pensando em discutir o que ia fazer com os adolescentes que estavam indo no shopping aos sábados à noite, porque onde eles moravam não tinha nada de lazer. Né? Não tinha uma praça, não tinha nada para eles fazerem. Só restava o shopping. Né? Discutiram até a possibilidade de proibir a entrada dos adolescentes no shopping. Né? E aí eu lembrei de um cara que eu conheço, que é o Eliezer. Eu falei, vou chamar um cara aqui, que ele vai ajudar a gente a discutir isso. E disso depois resultou o projeto Conviver, né? Só que antes da gente começar a discutir isso mais a fundo, chegaram a pensar na possibilidade de, vamos incluir esse jovem. Mas incluir como? Aí tinha uma pessoa lá que falou, a gente pode pensar em fazer o supermercado, contratar esse jovem para empurrar o carrinho do supermercado. Mas, gente, nós temos que pensar além disso. Né? O jovem pensa. O jovem ele tem que discutir, ele tem que fazer parte disso. Né? E o shopping também é um espaço de lazer. Só que nós temos que desenvolver espaços onde o jovem está também. Como ele disse, não chega lá. Né? E aí o Eliezer, com o projeto Conviver, conseguiu fazer bastante coisa, que inclusive melhoraram praças e tudo mais. O interessante é falar dessa intervenção. É aí que eu acho que quando a gente conversa e está disposto a rever a posição que a gente toma, o shopping falou assim, beleza, a gente não tinha pensado nisso, porque a gente pensa em lojista. A gente não pensava em juventude, mas a gente tem que pensar em juventude. E aí a gente começou a ir para alguns bairros ver as situações das praças, espaços públicos de lazer e tal. E a gente começou a desenhar algo e começou a desenhar também um diálogo entre a juventude e até mesmo a segurança do shopping. Quem trabalha, porque o cara que trabalha em segurança do shopping, ele é do nosso bairro, tá ligado? Ele tem filho adolescente. E ele estava num ambiente que de repente ele entrava em conflito com a galera do bairro dele. E foi um resultado saudável. A gente desenvolveu um trabalho durante 2 anos. E aí que eu acho que é interessante a gente falar sobre isso aqui, porque o contraponto de alguns problemas, que a galera às vezes espera virar um problema judicial, um problema, tá o quê? Tá no diálogo, tá em proporcionar o acesso à educação. Vocês concordam comigo? Tem algum... Eu abordando aqui vocês... Quem? O Dinho. Lembrando também que essa questão do acesso, eu vejo assim que hoje em dia tudo tem demais na internet, tem tudo muito, tem muita ONG, tem muito agente cultural. Acho que a gente tem que também aprender a cobrar para que a grana chegue, né, nessas instituições, porque elas são liberadas, né, o governo ele aprova, né, e está no bolso da galera que está de gravata, que nem você falou, né. Então, muitas das vezes tem as políticas públicas, né, muitas vezes tem leis para isso que incentivam tal, mas muitas das vezes também o dinheiro não chega, né? Então fica uma mão atada praticamente. Você tem um recurso ali que está aprovado e não tem dinheiro para dar ênfase naquilo, né, que foi aprovado. Desculpa, a intromissão é... Aproveitando que você fez essa intromissão, então vamos falar um pouquinho com vocês, com a nossa banda. Se apresentem aí. Bom, a gente é a banda Família Imperial aqui de Ribeirão Preto. A gente tem 11 anos aí de estrada, né? Estamos lançando um som essa semana, chamado Retrovisor, foi o que a gente tocou agora por último. Temos um trabalho autoral chamado Baile Reggae, foi lançado em 2015 no Sesc aqui em Ribeirão. A gente fez uma turnê de 3, 4 anos, né? Que se encerrou agora nesse último ano. E agora a gente está dando novos rumos na banda aí. Beleza, legal. Qual que é o nome da música mesmo que vocês... Retrovisor. E tem nas plataformas digitais? Tem, todas as plataformas, YouTube, Spotify, Deezer. Quem Google cuida Play. disso? Todo mundo. Todo mundo faz Cada um Faz pouquinho. um pouco. Todo mundo faz um pouquinho. Não pode. Beleza. Isso aí. E esse assunto que o Dinho falou, acho que é interessante, né? Porque a gente está num momento em que tá um retrocesso nas políticas públicas, né? E aí eu já queria jogar algo, assim, que era uma pergunta que a gente vê uma necessidade de se sentir seguro, e a gente vê no momento político que os governantes estão com uma proposta de, não, a gente quer trabalhar com segurança pública, a gente vai investir em mais policiais, a gente vai aumentar o número de presídios, a gente vai militarizar aqui e ali, e os dados que a gente tem, eu acho que a gente pode aprender um pouco com isso. Você acha, se vocês concordam que isso garantiria uma sociedade mais segura se aumentasse, as leis fossem mais severa, reduzisse a maioridade, aumentasse o investimento em polícia, as pessoas se armarem? Você acha que a sensação de segurança seria melhor? Bom, políticas nesse sentido, elas são contraditórias com o resultado que você quer obter. Né? Não adianta nada a gente aumentar a repressão pensando que a repressão ela vai ser educativa. Ela não é. A repressão simplesmente é um cala-boca.
né? Nós temos que pensar em políticas de educação, política de discussão, de diálogo, de reflexão, né? E não de repressão, né? Armar a população simplesmente assim, nós vamos pensar o que um cidadão vai fazer com uma arma na mão. A arma, ela é um instrumento da polícia utilizar, de exército utilizar, e pronto, acabou. O cidadão comum tem que ter uma arma, né? Só que hoje em dia é o que está rezando, né? É o que as pessoas estão levantando a bandeira. Mas, infelizmente, isso vai trazer um resultado completamente oposto do que a gente queria. Que é realmente fazer a juventude pensar, a juventude evoluir e fazer as pessoas viverem bem, assim, cada um conquistando o seu espaço. Eu acho que, como o doutor falou aqui anteriormente, isso é um retrocesso, né? Principalmente quando a gente está falando de juventude, né? Porque a gente está falando de pessoas aí que estão em formação e que talvez políticas mais voltadas, como Fundação Casa, espaços como esse, tem mais chance de recuperar essa garota. E não só recuperar, né? Porque a gente às vezes fala de recuperar como se fosse uma pessoa totalmente perdida, mas de entender, né? Por que essa pessoa está indo por esse caminho e não por outro, né? E muito é porque a gente estava falando antes, né? Falta tudo. E aí você vai por onde? O que o Will ali falou, né? O Will falou assim, você não tem nada, você não tem lazer, você não tem educação, né? Para onde que você vai? Né? Desemprego, comentou aqui. Então, por exemplo, seu pai está desempregado, sua mãe está desempregada, você tem ali 14 anos, você quer ter um tênis, você quer ir para algum lugar, você quer ir no baile no final de semana, você vai começar a trabalhar, mas você vai trabalhar na onde você não tem emprego? Aí você acha uma saída muito mais fácil, né? Então, acho que a gente deveria estar pensando em diversas outras formas de olhar para esses jovens. E acho que descriminalizar é uma saída, né? Acho que tem várias condutas aqui que são tidas como crime que a gente poderia repensar, né? Porque a gente está colocando muita gente dentro da cadeia. Muito se fala que aqui é um país de impunidade, mas nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China, ou seja, é muita gente presa. Então a gente deveria estar pensando em tirar essas pessoas da cadeia e fazer com que essas pessoas sejam produtivas para a sociedade. Né? E acho que, como a gente está falando disso, não tem como também não fazer um recorte racial aqui dentro. Isso que é importante. Porque, principalmente o rolezinho, né? Tem várias fotos aí na internet. Esse rolezinho foi um debate muito grande aqui dentro de Ribeirão Preto. Eu lembro, eu era novo, né? Mas eu lembro. E se olhar para as pessoas, a gente sabe que a maioria das periferias do Brasil, e Ribeirão Preto não é diferente, as pessoas que estão lá são negras. Então é nítido quando chega uma pessoa de periferia, uma pessoa negra num shopping. E eu queria também, só uma coisa, Levi, só te interrompendo um pouquinho, só para colocar mais uma coisa. Teve também o caso agora do menino no Extra. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. Então eu também queria colocar mais um ponto para você continuar falando. Para eu falar. Não, eu vou falar disso também, que vai ser até interessante dentro do recorte racial. Mas voltando, dentro do rolezinho, né? Então, aquelas pessoas são negras. Então, você olha para elas têm um estilo de se vestir. Ser negro não é só uma questão de pele, né? Ser negro vai da sua cultura, da forma que você se veste, dos espaços que você frequenta. A gente fala que a gente nunca teve um apartheid, né? Nunca teve uma segregação, mas, querendo ou não, a gente tem. Quantos espaços aqui em Ribeirão Preto, espaços que são tidos como elitizados, quantas pessoas negras você vê, né? Quando você vai no shopping, por exemplo, o negro normalmente, ou ele é o segurança, né? Que você falou, que nem você acabou de comentar aqui, né? Falou assim, olha, o segurança tava tendo que repreender alguém do bairro dele, porque é o segurança. É a pessoa que está na limpeza, porque o lojista, a pessoa que está comprando lá, de fato, no shopping, essas pessoas não são da periferia, né? Então, quando você chega lá, as pessoas sabem que você é diferente e não querem você ali, né? Por isso que o rolezinho deu tanto trabalho, né? Porque, assim, era uma população que não deveria estar ali aos olhos da elite de Ribeirão Preto. Então, esse foi um grande problema. E entrando nessa questão do Extra, eu acho que é importante falar, porque era um garoto negro, né? Mas ele não era de classe baixa, ele não era periférico, ele morava na Barra, né? A família dele tinha uma situação até tranquila, mas ainda assim ele sofreu com a violência. Então, assim, os corpos negros vêm sofrendo violência. As pessoas às vezes acham que por você ser negro, você ascende socialmente, você vai parar de sofrer o racismo. Não, você para de sofrer o preconceito relacionado à sua classe, relacionado à pobreza. Mas você vai continuar sofrendo racismo, talvez até mais, porque você vai frequentar quais espaços? Espaços majoritariamente brancos. Então, você vai conviver mais com pessoas brancas, e pessoas brancas, obviamente, são as pessoas que vão ser racistas com você, né? Então, esse é um grande problema.
E o movimento negro teve uma atuação muito legal, né? Contra o Extra, porque tem que ter um CNPJ, né? Tem que ter alguém para você pegar e cobrar. E acho que o movimento negro tem cobrado isso. E é muito importante, mas para além disso a gente tem que cobrar também o que a gente está falando aqui, né? Porque vamos voltar aqui na questão da criminalização. É isso, a gente quer o quê? Vingança, né? A gente quer que o cara que matou o menino no Extra seja preso, tudo bem, mas eu quero que ele nem seja espancado. Eu quero coisas anteriores a isso, eu quero a prevenção, eu quero que não tenha o crime. Não aconteça, não que as pessoas sejam punidas, porque punida a gente já está sendo. Agora, eu acho interessante a gente estar caminhando para o final. A gente tem algumas coisas que são positivas em meio a todo esse caos, né? A gente vê um projeto aqui na cidade que teve um resultado positivo, que está caminhando o jovem para esse caminho que é o oposto do que a gente está falando, que é o acesso à universidade, que não é para todos, mas tem gente lutando para que seja cada dia mais, para que se torne democrático e tal. Queria que falasse um pouco de como foi esse último processo do instituto, do vestibular, a galera que passou. Pô, foi maravilhoso, na realidade, né? A gente conversa muito dentro da equipe do NAU, e isso é muito importante de pontuar. A gente conversava muito, assim, sobre aprovação, né? É lógico que a gente quer aprovação. Pô, que cursinho popular que não quer colocar o jovem na universidade, né? Mas, para além disso, a gente tem alguns outros números que são muito legais. Mas, assim, quando a gente fala de aprovação, hoje, no fim da nossa primeira turma, a gente tem 36 alunos que já estão garantidos aprovados em universidades, que totalizam aí 52 aprovações. Isso entre USP, Unesp, Unicamp, as federais e também aprovação no ProUni com bolsa 100% para cursar seu curso numa particular, né? Então esses resultados já são incríveis, né? O número ele já é incrível. Mas uma preocupação que a gente tem no NAU como um todo, acho que seja o NAU vestibular ou o NAU mercado de trabalho mesmo, que visa empregar o jovem, né? Dar abertura para o jovem entrar no mercado de trabalho, e que a gente se preocupou o ano inteiro ao longo das aulas engajar o jovem. Eu tive uma turma de 100 alunos, da qual até agora, até o momento 36 foram aprovados, 10, mas eu tenho certeza que eu tenho 100 que são jovens mais engajados, que são jovens que compreendem os problemas, esse tipo de problema que a gente discute aqui, que conseguem discutir essas coisas, que tiveram uma expansão de visão por meio do nosso trabalho e por meio da colaboração, né? A gente aprende muito com eles aprendem muito com a gente e é uma troca incrível, assim. Então, acho que além da aprovação, que é incrível, que a gente fica orgulhoso, é o resultado que a gente tem de jovem que veio aqui e se descobriu poeta, de mina que hoje faz poesia e vai pra batalha de rima, de gente que se descobriu dançarino, de gente que quer ser músico, de gente que tá se engajando nas suas comunidades e apontando os problemas e não ficando quieto, né? Porque acho que num momento tão confuso quanto que a gente vive, não ficar quieto é o essencial, né? Não ficar parado, é se movimentar, é trazer movimento para sua quebrada, para onde você tá, né? Não deixar as coisas erradas continuarem erradas. Acho que essas são as saídas para nossa situação. E é isso que o NAU dá a possibilidade pra gente fazer com um monte de gente aí. Nossa. Hoje, no passado e no futuro. Legal. Muito legal. E, João, vamos terminar então com você, uma última pergunta, para você trazer assim, o que você acha que faria mais diferença para os jovens hoje em relação ao investimento na educação ou a repressão e toda essa medida socioeducativa a qual você participa, você faz parte? Sem dúvida é a educação. É o que o professor aqui falou, que acho que o principal resultado dele foi desenvolver um senso crítico nos 100 adolescentes que passaram com ele e com os outros professores durante o ano todo aí no NAU. Na verdade é isso. Nós temos uma situação que o ECA fala lá, que a adolescência é uma situação peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então o adolescente está formando o seu caráter. E formar o seu caráter não é só entrar na universidade. Tem adolescente que às vezes não quer ir para a universidade. Né? Mas nós temos que contribuir para formar o caráter dele. Né? E nós temos uma coisa na Constituição, no artigo 227, que fala que é dever da família, do Estado e da sociedade. A família muitas vezes falha ou por dificuldades inúmeras aí não consegue atingir. A sociedade ela tem um papel muito interessante. É dever do Estado, uma obrigação do Estado, mas quando o Estado ele se omite, a sociedade tem que participar. Em Ribeirão Preto hoje, eu acho que o que o NAU trouxe foi uma participação da sociedade realmente, de desenvolver isso na adolescência. Né? Desenvolver o senso crítico e fazer essa molecada pensar
que de fato eles têm voz e têm poder de voz e poder de decisão e não estão aqui simplesmente para abaixar a cabeça e atender o que as pessoas pedem. Né? Eles têm que pensar e se desenvolver enquanto pessoa. Né? Então a educação é o principal caminho. Beleza. Muito legal. Estamos chegando no final, né? E só relembrar todo mundo que a gente tem o nosso Instagram, o nosso Face. Vocês podem interagir com a gente, mandar pergunta, mandar sugestão de tema, o que vocês acham relevante, interessante. A gente adora receber, né? Adora receber vocês também para estar aqui também na nossa plateia. Verdade, a gente está sempre soltando é? convites aí, sempre tem uma galera participando com a gente, sempre como convidado, como plateia. Então, cada dia mais a gente quer ver mais vocês aqui trazendo ideia. E mande sugestão sobre pautas também, eu acho que é interessante. Né? Que assunto você segue gostaria... a gente, então segue a gente e interage com a gente. Beleza. Né? E vamos terminar então? Vamos de reggae? Bora. Beleza, muito obrigado, rapaziada. Valeu, obrigado, valeu. galera. Obrigado, convidados. Estamos aí para a verdade transmitir, pode crer. Se acredita que a palavra tem poder, veja bem você, brother, demorou pra se envolver. Estamos aí para a verdade transmitir, pode crer. Se acredita que a palavra tem poder, veja bem você, brother, demorou pra se envolver. Enquanto muitos chamam de civilização, há mais de mil anos reina Babilão. Amigo rouba amigo, irmão mata irmão, governo financiando armas para a opressão. Clamando o povo implora por uma solução, bandido engravatado no dinheiro mete a mão. Rouba de moradia, saúde e educação, colecionando carro, joia, puta e mansão. Mas estamos aí para a verdade transmitir, pode crer. Se acredita que a palavra tem poder, veja bem você, brother, demorou pra se envolver. Estamos aí para a verdade transmitir, pode crer. Se acredita que a palavra tem poder, veja bem você, brother, demorou pra se envolver. Eu sou aquele que foi julgado e traído pelo irmão. Eu sou aquele que luta por justiça, paz e união. Eu sou aquele original. Apesar da aparência não muito lhe agradar, minha missão em terra é lhe conscientizar. Por isso abra o olho e comece a enxergar, só a palavra pode nos salvar. Apesar da aparência não muito lhe agradar, minha missão em terra é lhe conscientizar. Por isso abra o olho e comece a enxergar, só a palavra pode nos salvar. Estamos aí para a verdade transmitir, pode crer. Se acredita que a palavra tem poder, veja bem você, brother, demorou pra se envolver. Nós estamos aí para a verdade transmitir, pode crer. Se acredita que a palavra tem poder, veja bem você, brother, demorou. Valeu, valeu, família Imperial na casa, tamo junto. Muito obrigado, Lezero, muito obrigado, Tassi. Tamo junto. Papo de futuro. 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 Papo de futuro.